para sempre com Jesus vou viver. É bastante para mim a tua graça, a tua graça, é melhor que a vida. A tua graça é melhor que a vida. Meus lábios te louvam e te bendirei, em teu nome minhas mãos levantarei. As minhas mãos eu levantarei. As minhas mãos eu levantarei. Meus lábios te louvam e assim bendirei, em teu nome minhas mãos levantarei. É bastante para mim a tua graça, receber a salvação e seu perdão. É maravilhoso saber que para sempre com Jesus vou viver. É bastante para mim a tua graça, a tua graça é melhor que a vida. A tua graça é melhor que a vida. Meus lábios te louvam e te bendirei, em teu nome minhas mãos levantarei. As minhas mãos eu levantarei. As minhas mãos eu levantarei. Meus lábios te louvam e te bendirei, em teu nome minhas mãos levantarei. Vamos abrir as nossas Bíblias nesse instante, por favor. Evangelho de Mateus, capítulo 5. Evangelho de Mateus, capítulo 5. E nós vamos ler, estamos meditando, ainda é uma sequência, né, vamos assim dizer, da meditação sobre o chamado Sermão de Jesus, o famoso Sermão da Montanha, da sequência das bem-aventuranças. E nós temos aí nessa sequência, essa parte em que Jesus compara então agora os seus discípulos que ouviram a sua mensagem com 3 comparações: com o sal da terra, com a luz do mundo, né, e com a cidade que é construída, né, sobre uma montanha. Hoje eu gostaria de ler com vocês o verso 13. Mateus, capítulo 5, verso 13. E vamos ler até o verso 18, para termos um sentido geral de tudo, mas depois nós vamos meditar com certeza mais à frente. Aliás, do verso 13 até o verso 20, melhor. Diz assim: Vós sois o sal da terra. Se o sal for insípido, com que há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos os que estão em casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas, não vim abrogar, mas cumprir. Porque em verdade vos digo que, até que o céu e a terra passem, nenhum jota ou um tio jamais passará da lei, sem que tudo seja cumprido. Qualquer, pois, que violar um destes mandamentos, por menor que seja, e assim ensinar aos homens, será chamado menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Porque vos digo que se a vossa justiça
não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Oramos. Mais uma vez, Senhor, te damos graça, louvor, adoração por tudo aquilo que tu és, por tudo aquilo que tu fazes na vida de cada um de nós. E agora te pedimos, ó Deus, que a ministração da palavra, o ouvir da palavra, não seja mero momento de reflexão intelectual, mas seja, Senhor, momento de recepção espiritual da tua instrução para as nossas vidas. Abra, sim, a nossa mente, nosso coração, mas que em tudo tu sejas honrado, glorificado, e o nosso entendimento redunde em honra e glória também ao Senhor. Em nome de Jesus oramos. Amém. Amém. Podem tomar os seus assentos, por favor? Como temos meditado nessa sequência da importância de sermos verdadeiros discípulos de Jesus, a palavra que nós já temos estudado, meditado, falado, refletido, guardado no coração, é de que nós somos realmente felizes, bem-aventurados, parabenizados, quando nós, como discípulos de Jesus, sabemos viver a diferença diante do mundo. E nessa mesma sequência, Jesus falou na última bem-aventurança que nós meditamos, na última congratulação de Jesus, ele falou sobre ser bem-aventurado, sobre ser feliz aquele que é perseguido por causa da justiça. E dentro disso, o texto continua, não há uma quebra, não há uma mudança de ensinamento. É um fluir daquilo que Jesus veio falando e agora continua nesses versos que nós lemos do verso 13 até o 20. E na semana passada eu enfatizei sobre essa importância de vivermos a justiça. A justiça no sentido de fazermos aquilo que é da vontade de Deus, que agrada a Deus, que vem de Deus, aquilo que é correto diante de Deus, diante dos homens, diante da sociedade, mas aquilo que é verdadeiramente diante de Deus, e entendermos que o padrão de justiça que nós temos e que devemos ter entre nós não pode ser o padrão do mundo, mas é o padrão que parte de Deus. Porque o padrão de justiça do mundo é qual? O padrão de justiça do mundo é baseado realmente na vingança. É baseado na vingança. É isso que as pessoas entendem por justiça. É vingar um ato que eles consideram que, segundo a lei, foi quebrado, algo que violou o seu direito. Na realidade, justiça praticamente é outro termo para vingança. Mas no sentido bíblico, não é isso que é justiça. Apesar de que as próprias Escrituras também declaram que a vingança pertence ao Senhor. Por quê? Porque o Senhor sabe dar na proporção correta. E tanto é assim que vindicar da parte de Deus muitas vezes significa perdoar e não retribuir da mesma forma ou de forma maior. Então, por isso é que Jesus fala que se a nossa justiça como discípulos não exceder a justiça, como ele diz no verso 20, dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. E nós meditamos sobre isso, onde nós entendemos e traduzimos isso de maneira mais clara, que para nós significa não termos também como padrão de justiça, padrão de servir a Deus e de fazer as coisas diante de Deus. A religiosidade não é o nosso padrão também. O nosso padrão é Jesus. O nosso padrão é Jesus, não é o padrão da religião. Certo? E é isso então que Jesus fala. Não adianta sermos religiosos, mas ficarmos contentes com a religiosidade que o mundo nos oferece. Temos que exceder a justiça dos escribas e dos fariseus, a justiça proclamada pela religiosidade. Nesse sentido, dentro dessa ideia de sermos felizes por sermos perseguidos por causa da justiça, por fazermos aquilo que agrada a Deus e que é de benefício para o meu próximo, e não somente os meus próprios interesses, é onde Jesus declara, e essa primeira parte que eu gostaria de meditar hoje com todos nós. Vós sois o sal da terra. Já ouvimos tanto falar sobre esse versículo, né? Tantas vezes, pelo menos, ele é citado. Vós sois o sal da terra. O que significa ser sal da terra? É sobre isso que Jesus fala, e é sobre isso que eu gostaria que a gente tentasse meditar e perceber o que o Senhor está querendo transmitir para os seus discípulos. Pelo menos 3 coisas eu gostaria de trazer para nós nessa manhã.
O que dentro do contexto em que Jesus declarou, vós sois o sal da terra, isso pode significar para a vida de cada um de nós. Sem dúvida alguma, sempre o sal foi apreciado entre os seres humanos, entre nós. Sempre, sempre, sempre. Os romanos mesmo tinham um ditado muito interessante, e quando eu encontrei esse ditado eu fiz questão até de colocá-lo aqui. Os romanos na época ali já tinham o costume de dizer assim, nil utilius soli et sale. Sole et sale. Não existe nada mais útil do que o sol e o sal. Eles comparam as duas coisas mais importantes que dizem, nada pode ser mais útil do que o sol e o sal. E as duas palavras são próximas em latim, sole, sale. E é muito interessante por quê? Porque eles olhavam para o sal, e não só entre os romanos, mas as culturas de modo geral, perceberam a importância do sal para nós. Só que também sal em excesso a gente sabe, né? Se você gosta de comida muito salgada, abre um parênteses, diminui também um pouquinho o sal, porque senão, sabe, a pressão vai lá para cima, né? Mas sal sempre foi muito importante e necessário, e ele tem aspectos que valem, desde aquela época, que valem para nós até hoje. Por exemplo, nós temos uma palavra que é usada na maioria dos vocabulários das línguas ocidentais, que vem da palavra sal em latim, sale em latim. A palavra é a palavra salário. A palavra salário vem da palavra sal. Ninguém sabe exatamente por que a palavra sal deu origem à palavra salário, mas todos sabem que a palavra salário vem da palavra sal. E aí tentam dizer porque talvez parte do pagamento era feito em sal. Já tentaram explicar dessa forma, mas interessantemente é que a palavra estava muito associada também a pagamentos que se dava aos soldados. E aí já tentaram associar a palavra soldado com sal, mas não dá muito certo. Talvez as duas possibilidades mais prováveis que existem, por que conectar a palavra sal com salário, é porque teve uma época que o exército romano, como o sal era muito importante quando eles, para conservar, inclusive nós vamos meditar sobre isso, comida, durante as várias incursões deles, então eles recebiam uma espécie de, como aqui nos Estados Unidos a gente chama de allowance, um adicional, além do que eles recebiam de dinheiro, moeda, porque o pagamento era em moeda, mas eles recebiam um adicional em sal, como parte do pagamento, para que eles pudessem ter aquilo como uma fonte de renda também, ou porque sal tinha o seu valor, ou porque ele poderia ser usado durante as viagens dos soldados. Então os soldados recebiam parte do salário, do soldo deles, do que eles recebiam nas suas moedas, mas tinha uma espécie de um adicional de sal, pago em sal. Outros acham que é porque tinha uma via que era muito importante, que levava até Roma. E o nome dessa via era a Via Salária. Via Salária. A Via Salária, para a gente traduzir do latim para o nosso português, é a Rua do Sal. A Rua do Sal. Ou a Avenida do Sal. Porque era uma via que então dava acesso a Roma, e ali tinham soldados que ficavam o tempo todo vigiando aquela rota, aquela via, aquela estrada. E os soldados que ficavam ali, logicamente, eram pagos. Vinha então de onde surgiu, talvez alguns dizem, daí veio a palavra salário, pagar os soldados que vigiavam a Rua do Sal. Nós não sabemos exatamente de onde veio, então. Eles existem aí várias possibilidades. Mas o mais importante de todas essas histórias, de tudo isso que eu estou falando, é porque veja a importância que o mundo antigo sempre deu ao sal. Sempre deu ao sal. Ele, tanto que dá origem a essa palavra para nós, salário, pagamento. Ok? E nesse sentido, se a gente começa a pensar da importância do sal, o valor que o sal tinha, na época de Jesus mesmo, na época que essa palavra foi dita, o sal já era visto como 3 coisas que ele pode significar. Primeiro deles, porque o sal é branco. Hoje em dia é que tem moda de comprar sal de outras cores também, vem sal do Himalaia, cor de rosa, vem sal não sei de onde, mas normalmente o sal é branco. E por ele ser branco, ele era associado à ideia de pureza, porque aquilo que é branco
normalmente remete à ideia de um tecido branco, uma coisa branca, uma areia branca. Coisas brancas normalmente refletem a ideia de pureza. E o sal era associado à ideia de pureza. E, interessantemente, em muitos sacrifícios a deuses pagãos romanos, eles como que salgavam o sacrifício que ia ser feito. Mas, inclusive, entre os próprios judeus, na Bíblia, existem sacrifícios que eram oferecidos com sal. Porque a ideia era de entregar algo que seja puro. E nós já meditamos na bem-aventurança, e talvez essa palavra de Jesus ao dizer, vós sois o sal da terra, pode ser uma associação, uma maneira de exemplificar o que Jesus falou nas bem-aventuranças, bem-aventurados os limpos de coração, os puros de coração, porque estes verão a Deus. Pureza aqui, e é importante relembrarmos, quando até meditamos sobre ser bem-aventurado puro de coração, pureza de coração, ser puro, não é a mesma coisa que sermos puritanos. Não, não é puritanismo, não é moralismo. Ser puro significa entender as coisas como elas são e entregar diante de Deus algo que não esteja carregado de misturas. Algo puro é algo que não tem mistura. Isso é que é algo puro. Se você faz algo, por exemplo, vamos entender uma coisa que pode ser impura e aparentemente soa bem, parece correta, mas tem uma mistura. Por exemplo, muitas vezes nós queremos fazer algo para Deus, e infelizmente, deixe-me dizer isso, se nós fizermos deste modo, é uma forma mais paganizada do que bíblica, de realmente fazermos as coisas para o Senhor. Eu quero fazer algo para Deus, seja uma oferta, seja orar, seja jejuar, seja cantar, seja cultuar, seja vir ao culto da igreja, porque eu quero fazer isso para que Deus fique feliz comigo e me abençoe. Isso é uma espécie de barganha com Deus. Eu vou fazer tal para que eu acalme a Deus, Deus fique bonzinho comigo e me abençoe. Deixa eu dizer, isso é impureza. Eu vou dizer por qual razão. Porque nós devemos adorar a Deus pelo que Ele é e ponto final. Não é porque eu vou adorar a Deus, porque eu quero, como a forma de adorar. Porque existem duas formas de adoração, basicamente. Eu não vou começar a pregar sobre isso, isso fica para uma outra mensagem. Mas existem basicamente duas formas de adoração que nós as encontramos desde o mundo antigo. A forma chamada bajulatória, aonde bajular é dizer, que esse Deus é grandioso, que esse Deus é maravilhoso, que esse Deus é tremendo, mas eu estou fazendo isso para insuflar o ego de Deus, como se isso fosse possível, e aí Deus vai me abençoar porque eu deixei Ele feliz. Esse tipo de visão de Deus é uma visão bem característica de um Deus mais ídolo do que o Deus verdadeiro. É uma visão muito mais antropomórfica de Deus, muito mais humanística do que de fato. Porque normalmente nós somos assim. O ser humano, quando eu digo nós, o ser humano. Quanto mais, como diz o brasileiro, diz lá, você joga confete, mais satisfeito ele fica e você está preparado para pedir o que quiser. Deus não é assim. Porque se Deus só fizesse algo porque nós o bajulássemos, nós estávamos perdidos. Então a forma bajulatória é uma forma impura de adoração. E existe a outra forma que é adorar a Deus na beleza da sua santidade. O que significa adorar a Deus na beleza da sua santidade? Eu simplesmente, diante de Deus, me prostro diante do Senhor e eu não quero saber se tem X, se tem Y, se eu vou ganhar Z, se eu vou perder A. Não, simplesmente eu diante do Senhor, na beleza da sua santidade, eu o adoro. Pronto. Adorar. Adorar a Deus por Deus e nada mais além disso. Só que nós, muitas vezes, gostamos de misturar as coisas e achamos que as nossas bajulações, as nossas ofertas, são maneiras de comprarmos os favores de Deus para nós. Então, deixa eu dizer uma coisa. Não deixa de ser adoração,
mas é uma forma de adorar impura. Quando a Bíblia fala de sal, vós sois o sal da terra. Agora está falando é para nós. Nós, como seus discípulos, que entendemos a sua mensagem, que sabemos o que significa subir com o Senhor ao monte. Lembram lá da primeira mensagem? A multidão fica ao pé do monte esperando a bênção. Os discípulos sobem com Jesus ao monte para serem instruídos por Jesus. Nós não queremos ser os do pé do monte, que estamos só esperando as bênçãos, as curas, os milagres, mas nós queremos ser os discípulos que sobem ao monte com o Senhor para aprendermos dele. Quando nós aprendemos, uma coisa que nós devemos fazer é como Jesus fala, aplicarmos os seus ensinos na nossa vida, na nossa comunidade, no mundo em que vivemos, para que sejamos o sal da terra. E o ensino que nós trazemos de Jesus em nossa vida e diante da comunidade dos discípulos e diante da sociedade de modo geral, porque ele não diz que nós somos o sal da terra, ou que nós somos o sal, da igreja. Nós somos o sal da terra, é no mundo em que vivemos. Jesus nunca proclamou que vivêssemos como seus discípulos em sociedades alternativas, isolados. Ele espera que nós vivamos o seu evangelho no mundo em que nós estamos inseridos. Para sermos sal, trazermos a ideia do que significa pureza. Pureza não como puritanismo, pureza não como moralismo, mas pureza no sentido de trazer as coisas sem que haja contaminação, segundo as intenções, diante daquilo que estamos fazendo. Se eu aprender, preste atenção nessa coisa, ainda tocando um pouquinho sobre adoração, como exemplo de pureza que eu quero falar. O modo como nós adoramos a Deus e vemos adoração a Deus é o que nós vamos refletir na nossa vida diária. Existe uma palavra do salmista no Salmo 115, quando ele contrasta Deus com os ídolos. Ele fala que os ídolos têm olhos, mas não veem, bocas, mas não falam, ouvidos, mas não ouvem, pés, mãos, não fazem nada, são ídolos. Aí ele tem uma declaração interessante. Tornem-se semelhantes a eles, a estes deuses, aqueles que os fazem. Essa declaração tem uma declaração também muito interessante, que significa o quê? A forma como nós enxergamos a Deus é a que nós aplicamos para a nossa vida e nos tornamos semelhantes. Se eu tenho a ideia de um Deus iracundo, eu serei uma pessoa iracunda. Se eu tenho a ideia de um Deus irado, eu serei uma pessoa irada. Se eu tenho a ideia de um Deus barganhoso, eu também serei uma pessoa que estarei barganhando o tempo todo nas coisas. O modo como eu adoro a Deus é o modo como refletirá a minha vida diária. Daí, então, se eu trago impurezas na adoração, isso influenciará a minha vida também diária. Do modo como nós vivemos. E aí, nesse sentido, pureza significa trazermos as coisas sem segundas intenções. Nem seja dentro da igreja, diante dos irmãos, das irmãs, uns com os outros. Por que eu estou estendendo a mão para ajudar o meu irmão Manuel? Porque eu quero alguma coisa dele? Mesmo que a ajuda for boa, mas a intenção é má. E aí já estou começando a tocar no que Jesus vai falar mais na frente. Se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, não entrareis no reino dos céus. Tem que haver pureza, sem segundas intenções. Porque se alguém mata o outro, vocês ouviram, disse Jesus, é assassino. Mas se alguém já odiar o seu irmão, já é assassino. E o ódio está no coração, não está no fato, não está no ato. Pureza é aquilo que começa não só nas nossas ações, mas aquilo que começa no nosso interior. E o mundo que nós vivemos, o mundo de hoje, é o mundo da suspeita, é o mundo da desconfiança, porque o mundo está extremamente contaminado. Você faz algo boa para alguém e a pessoa já coloca 2 pés atrás. E o que ele quer com isso? Ninguém faz nada de graça. Não é assim que as pessoas logo pensam? Por que ele fez isso para mim? Ontem mesmo eu estava assistindo um noticiário, eu não sei aonde está a verdade, mas pelo menos serve para ilustrar. Eu estava assistindo um noticiário das 10 e falou uma coisa interessante. Como eu disse, eu não sei onde está a verdade. Uma mulher estava fazendo uma
corrida, o jogging. De repente, um homem ofereceu água para ela. Pelo menos eu estou falando parte da história. A mulher, quando o homem parou o carro e ofereceu água para ela saiu gritando que era alguém tentando sequestrá-la, estuprá-la, sei lá o quê. O homem depois disse, não, eu só estava querendo oferecer água para ela porque estava muito quente. Se a versão dele for a verdadeira, eu não sei, não estou aqui para julgar quem está certo ou quem está errado, mas veja qual o problema. Vamos imaginar que ele realmente parou para oferecer água para ajudar, mas para a mulher, naquele lugar, sozinha, correndo, um homem para o carro, ele quer me sequestrar. Há uma desconfiança. E não é sem razão. E não é sem razão. Porque é difícil confiar mesmo. É ou não é verdade? Porque o mundo está contaminado. Por isso Jesus disse que nós temos que ser o sal da terra. A igreja tem que ser o local onde a pureza se manifeste, não o puritanismo. Porque a igreja tem se tornado insípida por ser puritana, não por ser pura. Guarda a frase, depois eu posso explicar. Mas veja como é que é, porque o mundo de hoje é o mundo da desconfiança. E mesmo no mundo acadêmico existe uma frase que é dita isso, que é a partir de 3 pensadores que influenciam até hoje, no final do século XIX, início do século XX, 3 pensadores europeus, germânicos, que influenciaram o pensamento, que são chamados de os mestres da desconfiança. Desconfiança por quê? Porque tudo deve estar com alguma mistura. Há uma desconfiança. Quais são os 3 mestres da desconfiança? Karl Marx. Ele diz, cuidado, se alguém te faz algo de bom é porque ele tem interesse econômico sobre você depois. Ou seja, resumindo isso em palavras mais simples, alguém te ajuda porque quer te cobrar algo depois. Ninguém faz nada de graça. O outro é Nietzsche. Nietzsche diz, cuidado, se alguém faz algo de bom para você é porque depois ele quer ter poder sobre a sua vida. Ele quer controlar a sua vida. Infelizmente, a gente sabe que tem gente que é assim mesmo, só faz algo para alguém para depois poder controlá-la. Desconfiança. O terceiro foi Freud. Freud diz, cuidado, se alguém faz algo por você é porque essa pessoa tem algum interesse sexual sobre a sua vida. Então, tudo gira em torno poder, dinheiro e sexo. E o interessante é que se a gente olhar o mundo de hoje, é exatamente isso. O homem parou, segundo a versão dele, repito, não sei se é verdadeira, mas segundo o homem falou, parei para dar água porque a mulher estava correndo, era um dia quente, e a mulher já achou que eu queria talvez sequestrá-la. Por que alguém vai me dar água de graça? Desconfiança. Mas deixa eu dizer, isso é o retrato do mundo. Agora, o triste é se quando a gente bate a foto, e usando a metáfora da foto mais antiga, não das maquininhas hoje, do celular, que até celular é tudo, né? Lembra da época que você tinha que bater a foto na máquina? Tinha que depois tirar o filme, levar para revelar, só depois você ia ver a foto? E às vezes o problema é você abrir a máquina de forma errada e perdia todas. O problema é quando leva para revelar o filme e a mesma foto que se bate do mundo se encontra na igreja. Será que isso é possível? Jesus disse do sal se tornar insípido. Ele disse que nós devemos ser sal. Primeira coisa, o sal fala de pureza. Quando você fizer algo para o seu irmão ou para a sua irmã, faça simplesmente porque é o que Deus te guia a fazer, o que você aprendeu de Jesus a fazer, que é para o bem do seu irmão, para o bem da sua irmã, e não espere pedir nada em troca por aquilo que foi feito. Haja única e exclusivamente motivado pela pureza de fazer o que é correto para quem precisa. Sem esperar pagamento, sem esperar troca, sem esperar retorno. Quantas vezes eu já ouvi dentro de igreja as pessoas dizerem assim, eu não faço mais nada por essa igreja, ninguém me reconhece. Então é melhor não fazer mesmo. Pare de fazer o quanto antes. Porque não está sendo feito para o Senhor, não está sendo feito para o bem da igreja, está sendo feito para o seu nome ser exaltado. Então para de fazer mesmo.
pare de fazer o quanto antes. Ou mude o pensamento, que seria melhor. Não farei mais. Não darei mais meu dízimo para essa igreja. Porque tudo que eu peço não fazem. Você não está pagando um clube. Tudo isso chama-se impureza, contaminação. Somos sal da terra. O mundo age assim. Nós não podemos ser assim. Nós temos que trazer sal à terra, ao mundo. Sermos diferentes e tem que começar entre nós. E a diferença não é para nos esnobarmos. É para mostrar que existe um caminho possível, sim, diferente do que o mundo oferece. E esse caminho está em ser discípulo de Jesus Cristo. Quantos concordam comigo? Segunda característica que o sal tem, que eu acredito que pode estar incluído dentro dessa mensagem de Jesus, quando ele fala, vós sois o sal da terra. Sal, como nós sabemos, ele é usado para conservar, não é verdade? Inclusive, eu estava lendo também sobre isso nas minhas pesquisas e achei uma ilustração que soa até muito esquisita e feia, mas é interessante. Plutarco, que era um pensador, um filósofo também, e poeta, escritor romano, ele falava assim, o que é carne? Eu sei que talvez muitos não vão gostar. Assim, carne é um pedaço de um bicho morto. Verdade. Matou primeiro. E como tudo que é morto, se deixar por si só, apodrece. Para que aquilo não corra o seu ciclo natural e se perca, usamos sal. E aí ele faz a seguinte comparação. Sal é como trazer alma de volta ao morto. Porque o conserva. Em outras palavras, o sal é usado para conservar, preservar. Antes de poder ter as geladeiras, antes dos pescadores poderem ter os barcos com os freezers, né? E gelo ali dentro, só tinha um jeito: sal. Porque o sal preserva, o sal conserva. Eu lembro, nunca esqueci disso, quando eu era adolescente, ainda estava na escola, eu sempre gostei de livros de história, nunca esqueci uma história dos hunos, aqueles que eram chamados bárbaros, que invadiram que invadiram o Império Romano, como eles faziam, porque eles eram nômades, uma espécie de nômades, né? Eles ficavam conquistando, iam de um lugar para outro, de um lugar para outro, e eles falavam, e eles gostavam, lógico, de carne. Como conservar a carne? Precisa de sal, mas não tem como carregar o sal, porque o sal pesa, e eles tinham que ser rápidos. Eles usavam o sal que provinha naturalmente exalado do cavalo. Mas tinha sal, conservava a carne, não sei o que aquilo virava, eu não queria comer aquilo não, mas conservava. Eu quero dizer em outras palavras, assim, por que essas duas ilustrações que alguém está dizendo, pastor, você não tinha duas ilustrações mais poéticas, mais bonitas, não? Mas elas nos ressaltam uma coisa importante, é isso que eu quero chamar a atenção. Sem sal, as coisas se perdem. A carne do churrasco mais delicioso, deixe ela um dia fora da geladeira e sem sal. Precisa de continuar não, né? Não, obrigado. A gente perde aquilo que poderia ser algo maravilhoso. Não se tem mais utilidade, porque se perdeu. Meus irmãos, quando Jesus fala, minhas irmãs, quando Jesus fala, vós sois o sal da terra, eu acredito que Jesus deve estar falando disso mesmo. O mundo que nós vivemos, seja o mundo político, seja o mundo econômico, seja o mundo religioso, é um mundo que está corrompido. Corrompido. Não é de hoje. Não é de hoje. Jesus foi condenado à morte exatamente por esses três poderes. E não é os três poderes do republicano, não, tá? São os três poderes do mundo. O poder econômico, o poder político e o poder religioso. Esses três poderes condenaram Jesus à morte. E é por essa razão que Jesus preveniu os seus discípulos. Se quisermos ser seus discípulos, nós vamos encontrar as mesmas dificuldades. Se formos discípulos. Porque a característica do sal é preservar o elemento.
Mas para preservar, às vezes tem que salgar. E nesse sentido, também às vezes incomoda. Mas a pergunta que eu faço para cada um de nós: que tipo de atitude nós temos a partir do relacionamento entre nós na igreja? Porque nós temos que partir, Jesus está falando primeiro para os seus discípulos e entre os seus discípulos. Quando nós agimos entre nós, tem que ser com pureza, sem segundas intenções, sem estar maquinando uma coisa por trás. Eu espero que alguém queira ser mais próximo de mim, pastor, não é porque pensa, se eu for mais próximo do pastor, o pastor vai me ajudar quando eu precisar. Seja meu amigo sem querer que eu te ajude, porque eu vou te ajudar se você precisar de qualquer maneira. Se você precisar, mas não queira ser meu amigo para isso. Ou se eu fosse mais ligado ao pastor Sebastião, porque eu sei que o pastor Sebastião também vai lá para a Irlanda, vai lá para Portugal, uma hora eu quero ir lá para também, se eu for amigo dele, ele me ajuda quando eu for. Não seja amigo dele por causa disso. Impuro. Impureza. Preserve. Agora preservemos aquilo que de bom que existe entre nós. Não deixe que a podridão do mundo contamine-nos. Nós temos que permanecer entendendo que nós temos que preservar o que no mundo já está perdido. E por isso Jesus fala que nós somos o sal da terra. Que preservemos entre nós, que conservemos entre nós os relacionamentos como eles devem ser, de forma que jamais possamos permitir que o mundo do mundo corrupto também comece a interferir sobre a nossa vida, contaminando e estragando todas as coisas. Terceira e última coisa que eu quero encerrar essa mensagem. Sal, além de ser símbolo de pureza, falar de pureza, sal, além de ser aquele elemento usado para conservar, preservar, sal também nós colocamos na comida porque a gente quer ter um saborzinho na comida. Já viu quando alguém come comida porque por alguma razão foi para o hospital, né? Aí lá no hospital vai para 0,00001 de sal. Aí aquela comida insossa, né? Aí quando alguém está fora do hospital e come uma comida parecida, assim, parece comida de hospital. Quando alguém fala parece comida de hospital, é porque é comida insossa. Não é verdade? A gente quer o salzinho para poder dar um sabor. É tão interessante que Jó, quando nas suas lamentações, quando Jó colocava e expressava diante de Deus, e os seus amigos, ao invés de o ajudarem, mais o condenavam, uma das palavras que Jó fala é assim: e alguém come comida que seja insossa? Alguém aceita comida sem sal? E às vezes tem gente que gosta, como eu estava falando no início da mensagem, né? O conselho. Tem gente que gosta de sal até demais. Cuidado também agora. Para dar sabor, o bom tempero é a quantidade do sal em que ele não está pouquinho demais, que você nem percebe que existe, como a comida do hospital. Nem tão pouco esteja extremamente salgado, a ponto de dizer, quem pode também comer essa comida? Sal é para dar sabor. Interessantemente também, na epístola aos Colossenses, essa palavra, eu gostaria que você abrisse ali comigo. Abra comigo em Colossenses. Epístola aos Colossenses. Capítulo 4. Verso 6, ele diz assim. Na realidade, antes até de ler o verso 6, para ficar mais claro que a gente tem o que ele quer dizer com essa ilustração, veja a partir do verso 3. Ele diz assim: orando juntamente por nós, para que Deus nos abra a porta da palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo pelo qual estou preso, para que o manifeste, como me convém falar. Veja que ele está associando com palavras, falar. Falar, palavras está associado a boca, paladar. Aí no verso 6, no verso 5 ele diz ainda: andai com sabedoria para com os que estão de fora, remindo o tempo. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como convém responder a cada um. Palavra
Sal, sabor. Sabor é aquilo que traz prazer à vida. Porque a gente não come só para sobreviver. A gente come por prazer. Se fosse só para sobreviver, a gente não se preocupava com temperos. E esqueceríamos do sal. A não ser como conservante, talvez. E até hoje também já entrou para um segundo plano, porque hoje nós temos as geladeiras. Os freezers. Mas nós comemos porque também gostamos. Porque faz bem ao paladar. E é por isso que em português a palavra saber e a palavra sabor vêm da mesma raiz. Por isso que até mesmo portugueses, quando comem algo, não é isso? Os irmãos portugueses que podem me ajudar nesse sentido melhor. Quando se come algo que está saboroso, diz isto sabe bem. Não é verdade? Isto sabe bem. Porque tem sabor. Saber e sabor são duas palavras para nós em português, mas vem da mesma palavra, vem da mesma raiz, vem da mesma origem. Algo sabe bem quando tem sabor. Algo tem sabor quando se sabe bem. E nós, como sal da terra, devemos ser quem dá sabor ao mundo. Mas preste atenção numa coisa. O que aconteceu com uma advertência de Jesus, e eu já gostaria de entrar nessa advertência, para nós chegarmos a uma conclusão dessa mensagem de hoje. Mas Jesus disse que se o sal se tornar insípido, para mais nada presta, a não ser jogado fora. Essa é uma palavra de Jesus, é uma ilustração de Jesus, que ela é um pouco complicada, porque o sal nunca se torna de salgado. Sal é sal. O que Jesus está querendo dizer, e o que eu entendo que Jesus está falando, é que quando algo tem um propósito, e esse propósito não é usado, ele não serve. Ele é descartado. Ele é jogado fora. Se nós não formos, como igreja, aqueles que representam a pureza, não o puritanismo, a pureza, a ação sem segunda intenção, o mover diante de Deus, sem tentar convencer a Deus de que eu sou melhor do que os outros, porque eu quero que Deus faça algo por mim, faço algo para alguém porque eu quero que esse alguém faça algo para mim, ou que eu domine essa pessoa. É isso que eu quero dizer de novo por pureza. Se nós não formos aqueles que conservemos, não como conservadorismo, de um puritanismo e de uma moralidade ultrapassada, mas se não formos aqueles que saibamos conservar o que é verdadeiramente, genuinamente, o que glorifica a Deus e que é de bênção para o meu irmão e para a minha irmã e para o meu próximo, e se não soubermos dar sabor e paladar ao mundo e à nossa própria vida, para que servimos então? Para quê? Porque o mundo tem uma visão deturpada do sabor do que é saber servir a Deus. Nunca me esqueço de uma cena de um filme, que ficou famosa essa cena, e ela é colocada às vezes até isolada mesmo, de um filme que é chamado O Advogado do Diabo. E no final o diabo está tentando convencer ali aquele jovem advogado a ir para o lado dele. E ele tenta dizer que o lado dele é melhor que o lado de Deus. Por quê? Porque ele disse, ele tentando no seu convencimento, veja a visão que o mundo tem da igreja. E não é só do filme moderno, é a visão que o mundo tem da igreja. Ele fala assim, é melhor você ficar do meu lado, porque Deus é assim. Deus diz, não toque. Depois, se você tocar, ele diz, não prove. Mas se você provar, não engula. Ou seja, um Deus que é sem graça, insípido, amargo. E por que essa é a visão que as pessoas, que o mundo tem da igreja? Será que é porque, ao invés de sermos discípulos, nós estamos no mesmo nível da justiça dos escribas e dos fariseus e só viramos religiosos que apontamos o dedo para o mundo para falar de um puritanismo e de uma moralidade que não é isso que Jesus mandou nos falar? E nos tornamos insípidos, amargos
e perdemos o nosso valor como sal da terra, porque nos tornamos não aquilo que Jesus queria que fôssemos, seus discípulos, mas bons religiosos membros de igreja. Porque eu vou falar uma coisa, na minha opinião, não tem gente mais enjoada que membro de igreja. Cheio de não me toques, cheio de acusação para os outros. Discípulo de Jesus é diferente. Discípulo de Jesus é aquele que está disposto a fazer, e se ninguém aplaudir, ele diz, toda a glória seja dada ao Senhor Jesus. É aquele que quando faz algo, meu irmão, eu fiz isso para que Deus te abençoe, não para que eu seja abençoado. Discípulo e membro de igreja não entendam, pensam que é a mesma coisa. Não é. Porque o discípulo está pronto para sofrer pela justiça. O membro está doido para fazer os outros sofrerem pelo seu padrão de justiça. Religiosidade. Religiosidade deixa as coisas insípidas. Deixa a vida amarga. Deixa a vida sem sentido. Ser discípulo traz sabor à vida. Porque viver com Jesus não há nada melhor. E quem vive com Jesus sabe saborear a vida com o verdadeiro sabor que vai também trazer esta alegria, este desejo, esse prazer, essa vontade de saborear também para quem está no mundo. A visão do mundo é que a igreja é amarga, a igreja é um lugar de gente retrógrada, a igreja é um lugar de gente sem graça. E até nas minhas leituras também, lendo sobre isso, olha que visão que um poeta inglês da segunda metade do século XIX, morreu no início do século XX, chamado Swinburne. Ele, num momento em que ele faz uma espécie de um poema exaltando as glórias do mundo pagão romano. E ele coloca nos lábios como que do imperador Juliano, que foi o imperador romano, que tentou trazer o paganismo de volta para Roma, depois que o cristianismo tinha sido implantado como a religião oficial do império. Apesar de que o cristianismo implantado como a religião oficial do império foi uma nova forma transvestida de paganismo, mas isso é outra conversa. Ele queria o paganismo legítimo. Mas Swinburne escreve assim, Swinburne. Eu vou ler primeiro o texto em inglês, porque originalmente é em inglês e tradução nunca faz jus ao texto. Ele diz assim nesse inglês poético mais antigo, Thou hast conquered, ó pale Galilean, the world has grown grey from thy breath. Tu conquistaste, tu tens conquistado, ó Galileu pálido. Ele chama Jesus de Galileu pálido. O mundo se tornou cinzento por causa do seu hálito. Olha, aí a gente diz misericórdia. Porque esse homem teve esta visão de Cristo e da vida cristã. Eu tenho certeza que não foi por causa de Cristo. Eu tenho certeza que foi por causa de muitos que se dizem discípulos de Cristo e que acinzentaram o mundo, que amargaram o mundo e que tornaram as coisas insípidas. Aí sabe o que as pessoas, hoje nós temos essa mania, e eu creio que essa palavra de Jesus é bem própria para nós, como igreja que queremos ser mais do que membros de uma sociedade, e nós que estamos aqui que queremos ser mais do que membros desta igreja, que queremos ser verdadeiramente discípulos de Jesus. Nós temos o costume de dizer, esse povo de hoje ninguém quer saber de Deus. Eu acredito que as pessoas estão em busca de Deus. O que as pessoas não querem saber mesmo de fato, muitas vezes é das igrejas. Porque as igrejas, na sua maior parte, fazem parte de um mundo corrupto que gera desconfiança. Você liga a televisão, pastores que te oferecem uma bênção de Deus se você mandar a oferta para ele. Isso é mundano, isso é impuro, isso é maligno, isso corrompe a igreja. Pastores e igrejas que fazem propaganda das suas instituições como se fosse a melhor instituição do mundo, sendo que lá dentro só está interessado em poder e dinheiro e controle sobre a vida das pessoas. Igrejas e pastores que ao pregarem o evangelho, o suposto evangelho, não pregam o evangelho do reino de Deus, mas pregam o evangelho de medo para as pessoas, para que eles possam conquistar e dominar a vida dessas pessoas.
Porque a mensagem do evangelho não é dominadora, é libertadora. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Qualquer mensagem em nome de Cristo ou do evangelho que tenta dominar e controlar a sua vida, não é evangelho de Jesus Cristo. Eu não quero que você venha aqui no domingo, porque se você achar que se não vier aqui no domingo, Deus não vai te abençoar na segunda-feira. Eu quero que você venha aqui no domingo para juntos cultuarmos a Deus, porque quão bom e quão agradável é que os irmãos estejam em união. É por isso que eu quero que você venha. Eu não vou dizer se você não vier domingo que vem, Deus vai te amaldiçoar a semana seguinte. Eu vou te dizer que se você não vier domingo que vem, infelizmente você vai perder um momento de comunhão na presença de Deus com seus irmãos. O quanto isso vai afetar a sua vida, eu não sei, aí você é que vai saber. Mas eu quero que você tenha a alegria de estar aqui, de vir. Eu quero estar porque é bom louvar a Deus. Por quê? Porque Deus vai me abençoar? Não, porque louvar a Deus é bom. É bom em si. Está completo. Está pleno. Meus irmãos, é uma palavra também agora de reflexão. Será que as pessoas não querem vir até nós? Não é porque, infelizmente, nós amargamos a vida de tanto. Quando eu digo nós, não estou dizendo a igreja evangélica das nações. Porque eu não sou tão fechadinho que só enxergo o nosso umbigo. Nós aqui é aberto, amplo, igreja. Será não é porque os mestres da desconfiança se tornaram os mestres da maioria das igrejas? Aonde dentro das igrejas se faz algo porque querem exercer poder e domínio sobre as pessoas? Porque querem extrair dos seus bolsos os dízimos e as ofertas, e é essa a única preocupação? Não quer saber se a sua vida vai bem ou não, quer saber se o cofre da igreja recebeu a sua oferta e o seu dízimo? Será que não é por causa disso que as pessoas têm desconfiança da igreja hoje, e a igreja se tornou insípida, e Jesus é quem disse, não sou eu. Se você acha que eu sou duro, eu não estou sendo duro, eu estou sendo realista. Duro é Jesus. Ele diz, não serve para mais nada a não ser jogado fora e ser pisado. Se a igreja é pisada, não é porque as pessoas é que não prestam, é porque a igreja se tornou insípida. A não ser que sejam perseguidos por causa da justiça. Se for por isso, fiquemos alegres. E por fim, a igreja cristã no passado, algumas igrejas, tomaram isso tanto ao pé da letra, que foram um literalismo pleno. Algumas igrejas do mundo antigo, da igreja da antiguidade, tinham o seguinte costume: se alguém fosse excluído da igreja, fosse disciplinado da igreja, e depois ele se arrependesse e quisesse voltar para a igreja, ele tinha que fazer o seguinte, não estou exagerando, é verdade. Algumas igrejas tinham essa prática no mundo antigo. Ele se colocava na entrada do local que a igreja se reunia, deitado no chão, e toda a igreja entrava da igreja passando por cima dele, e ele declarando, fui sal que não serviu para nada a não ser pisado. Fui sal que serviu para nada a não ser pisado. Eu não quero, como eu disse, discutir sobre a ilustração de Jesus, sobre o sal se tornar insípido, porque sal é sal, é sal. Mas eu repeti isso, o que Jesus quer dizer. Se nós, como sal da terra, não formos sal da terra, perdemos a razão de sermos seus discípulos. E é o que sobra para nós, é o desprezo da sociedade, aqueles a quem a sociedade não quer ouvir, aqueles que não têm valor algum, porque são os retrógrados, são os antiquados, são os que não entendem, são os que reprovam, são os que condenam, são aqueles insossos. Podemos e devemos mostrar ao mundo que servir a Cristo não é uma vida de viver no grey, no cinzento, no nublado do poeta Swinburne, mas é viver uma vida de alegria na presença do Senhor. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus Cristo. Vamos ficar de pé nesse instante. Curve sua cabeça, feche os seus olhos. Senhor, nós queremos te louvar e te exaltar, porque só tu és digno de todo louvor e de toda glória. Não te adoramos porque queremos, através da adoração, ganhar algo de ti.
Te adoramos porque o Senhor é digno de ser adorado. Senhor, estamos reunidos aqui não porque queremos extrair algo uns dos outros, mas porque a alegria da comunhão é suficiente para nós. Não estamos aqui porque queremos algo extra, porque o que a tua graça nos basta. Em todos os momentos, em qualquer circunstância, a tua graça me basta. Senhor, quando aprendermos que ser discípulo é diferente de ser membro de uma denominação, membro de uma instituição religiosa, que ser discípulo significa ser sal da terra. Puro, não puritano. Conservante, não conservador. Não conservadorismo. Saboroso, não insosso. Não amargo. Mas ser sal da terra é glorificar ao Senhor com uma vida de discípulo de Jesus Cristo. Te louvamos e te adoramos. Amém e amém. Graças a Deus por isso. Hoje estamos aqui também para celebrarmos a ceia do Senhor. E nós vamos já passar para esse momento e vamos finalizar o nosso culto daqui a pouco. Mas antes temos esse momento importante. Eu vou convidar para vir aqui à frente. Pastor Sebastião, por favor, venha que esteja conosco também nesse momento de celebração da ceia. E, irmão Joaquim, por favor, também. Irmã Helena, esteja aqui conosco também nessa hora, por favor. E nós vamos, nesse momento, orar, estendendo as nossas mãos em direção a estes elementos. Pão e vinho, que falam do corpo e do sangue do Senhor Jesus Cristo. Eu vou pedir para o pastor Sebastião fazer essa oração, nos dirigindo nesse momento. E todos estendam as suas mãos em direção aqui à mesa nessa hora. Nosso Deus, querido amado Pai, nós te louvamos, nós nos alegramos, ó Pai Santo, diante da Tua face, pelo privilégio, ó Pai Santo, de estar nessa igreja que tem um único propósito, de brilhar, de ser o sal da terra nessa comunidade, aonde que ela estivesse representando. Como Pai, nós somos o templo do Teu Espírito. E nessa hora, Pai Santo, lembramos de Jesus Cristo, Pai Santo, mais uma vez, ali na cruz do Calvário. E uma oração, ó Pai Santo, a oração dele, falou: Senhor, que essa igreja, que o teu povo esteja unido com ele, Jesus, como Jesus é contigo, para que o mundo possa ver que há uma esperança em Jesus Cristo. Portanto, ó Pai, fazer a diferença uns com os outros e no mundo, eu preciso entender essa mensagem. Eu preciso perceber, ó Pai Santo, o significado desse sal. Preciso, ó Pai Santo, viver essa mensagem que ora nós vamos estar celebrando em forma de elementos que venha me abençoar, nos trazer ousadia do Teu Espírito para fazer a diferença ao sair das quatro paredes daqui. Aqui é muito bom, ó Pai, mas o nosso campo é lá fora. E como soldados, como discípulos de Cristo, nos ajuda, ó Pai Santo, a ser sal. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Vamos cantar e louvar ao Senhor. Enquanto cantamos, você vai pegar do pão e do cálice e aguarde para que todos possamos comer e beber juntos.